E aí galera, prazer, sou o William Reis e vocês estão no canal Rei das Máquinas. Pessoal, o vídeo de hoje vamos falar sobre lâmina de máquina de acabamento. Para ti que está procurando performance e não liga tanto para o preço, porque não é uma lâmina barata, vai de MRD, lâmina com revestimento em DLC, tá galera? Lâmina móvel em cerâmica. E assim pessoal, ela deu um upgrade absurdo para minha Cyberbullet, precisão, a minha tá lambendo mesmo, a lâmina tá ali bem 0 a 0. Vou até nesse vídeo fazer uma regulagem da lâmina, falar sobre alguns pontos que vocês têm sim fazer manutenção nessas lâminas aqui pelo menos uma vez por semana, para não vir a desgastar e para não vir também a vocês ajustar aquele zero gap bem nervoso e tá beliscando o cliente de vocês, porque vai abrir folga na lâmina assim. Porque querendo ou não, é uma lâmina com uma alta performance, né? Normalmente a gente vai raspar, vai marcar, então tem que ter alguns cuidados com esse tipo de lâmina que eu vou passar nesse vídeo para vocês. Pessoal, para dar aquela força, não esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha que ajuda bastante também. Claro, deixa comentário de novas máquinas, novos conteúdos para a gente trazer aqui para o nosso canal, que é muito importante também. Lembrando que o link de compra dessa lâmina e de algumas outras lâminas que eu vou falar aqui nesse vídeo também para vocês, vai ficar na descrição, é o link dos nossos parceiros lá fora, né? Então pode comprar, porque é onde eu comprei e vou estar indicando para vocês na descrição aqui embaixo, tá? Então bora para a bancada, conferir de perto, lâmina top, tá? MRD, bora lá. Então bora pessoal, vamos começar o nosso vídeo. Peço desculpa pela posição de câmera diferente, que o meu suporte tradicional acabou quebrando. Eu estou gravando aqui com o Ringline, né, um pouco acima, um pouco diferente do que vocês estão acostumados aí, tá? Logo logo voltamos no nosso formato de vídeo normal. Se eu bater na câmera, eu peço desculpa porque posso bater com o pé aqui embaixo, né, no tripé do Ringline. Então bora lá. Pessoal, aqui vou fazer alguma manutenção na lâmina também que vocês têm que fazer, tá? Tem que fazer aí pelo menos uma vez por semana para não vir a danificar qualquer tipo de lâmina aí na barbearia de vocês, tá? Então tem que lubrificar para não vir abrir folga, né, entre a lâmina móvel e a lâmina fixa, tá? Onde vocês não vão conseguir dar um zero gap muito nervoso sem vir a agredir a pele do cliente aí de vocês, né? Porque querendo ou não, a lâmina vai ter uma folguinha e vai dar aquela beliscadinha, aquele choquezinho chato, que a gente sabe que realmente dá quando a lâmina está com zero gap muito ajustado, tá? Vamos falar sobre um pouquinho da lâmina, vou desmontar ela também para mostrar para vocês, o encaixe, a plaqueta, né? Todas as configurações delas aqui. Eu peço desculpa se eu tirar um pouquinho fora do foco, porque estou fora de acostumado para gravar nessa posição aqui. Mas uma lâmina muito legal, tá? Uma lâmina com desenho na largura aqui bem parecido da End GTX, tá? Uma lâmina um pouco mais larga, claro, com a furação da Wall Detalhe, tá pessoal? Tem uma furação da Wall Detalhe, então essa lâmina aqui, vou pedir para o nosso editor deixar aí para vocês, cabem em diversas máquinas, tá? Como C24 da Biomark, QMEI 5027, QMEI 1973, 1972, 1949, tá? Todas as máquinas que realmente for padrão UAL de encaixe de lâmina, essa máquina aqui vai caber, porque a plaqueta ali é bem parecida, tá? Com o padrão de encaixe da UAL, tá? A plaquetinha ali interna que eu vou estar mostrando para vocês. Eu até comentei na abertura do vídeo que era uma lâmina de DLC, tá pessoal? Lâmina de DLC, tá? Realmente ela é DLC. Eu até vi em alguns vídeos que essa lâmina aqui ela seria cerâmica, tá? Mas não é, também com revestimento DLC, uma lâmina de aço, tá? Pelo desenho da lâmina aqui, é uma lâmina de aço, tá? Não tem como eles fazerem esse desenho uma lâmina de cerâmica, senão ela vai ficar muito fraca e vai quebrar com facilidade, com certeza. Vou desmontar ela, vou estar fazendo algum tipo de manutenção, vou deixar alguns links, alguns takes na prática dela também, para vocês terem noção do tipo de acabamento. E também como é que fica a preparação de fade dessa lâmina aqui, que querendo ou não, ela é bem fininha, né galera? A pontinha dela é muito fininha, então ela dá uma preparação para o fade sensacional, tá? Realmente muito legal. Claro que eu indico ter uma máquina um pouco mais barata, né, para estar raspando ali. Eu não sou muito fã de raspar com lâmina muito cara, né? Tanto a lâmina da MRD, né galera, como a lâmina da nossa Yokai Pro, né, que é essa lâmina camaleão aqui, ou até a própria lâmina original da Skeleton, tá? Eu sei lá, eu acho um pouco de loucura aí o cara tá preparando o fade com uma lâmina tão cara, né, para não tá agredindo tanto a lâmina, né, e não vir também a dar manutenção, abrir folga em plaqueta, esse tipo de coisa, tá? Eu vou estar aqui falando sobre algumas manutenções de lâminas, tá? Principalmente de lâmina cara, que tem que fazer para vocês não estar vindo a realmente perder a lâmina, né, galera? Tá frouxando ali ou até deixando uma folga chata beliscando o cliente de vocês, tá? Eu só botei na máquina no sábado, hoje é segunda-feira, então realmente não fiz muita lubrificação, realmente não lubrifiquei como era para ter lubrificado essa lâmina aqui que eu vou estar passando para vocês, tá?
Dá pra ver que é uma lâmina em metal, tá? Diamante, uma lâmina bem diferente, tá, galera? Bem fininha, dente bem curtinho, parecendo o dente da Skeleton, tá? Onde vai entrar bem cabelo, dente móvel, bem larguinho, né? Dente bem fininho. E aqui também é uma plaquetinha de plástico, onde tem que lubrificar muito, tá? Muito, para não realmente não danificar aí da máquina de vocês. Porque ela vai trabalhar nessa cava aqui, pessoal, ó. Onde essa lâmina vai trabalhar rente a essa cava, certo? A lâmina original aqui. Então essa parte tem que estar bem lubrificada, senão o plástico vai desgastar com facilidade, tá? Esse plástico vai desgastar muito rápido. E o que vai ocasionar? Folga na lâmina. Na hora que vocês forem trabalhar, essa lâmina vai ficar folgada nesse trilhozinho aqui, tá? Vai ficar folgada. E querendo ou não, vai ficar, na hora de trabalhar, vai ficar beliscando a pele do cliente de vocês nas pontinhas, né? Porque vai ficar um zero gap muito nervoso. Sempre que ela dá aquela folguinha, aquele joguinho ali, querendo ou não, ela vai dar aquela beliscadinha. Tem que ficar muito justo essa plaqueta nesse trilho de lâmina aqui, tá? Então, ela tá bem justa, ela encaixa com bastante pressão, é assim que tem que ficar. Tá, William, mas a minha, eu não sabia dessa manutenção, a minha máquina já tá um pouco velha, tá com folga. O que eu posso fazer para estar ajudando e tá diminuindo esse atrito e diminuindo essa folga, tá, galera? O que dá para fazer? Claro, um provisório, né? O que dá para fazer? Normalmente eu faço isso nas minhas lâminas, tá? Nas minhas plaquetas, principalmente. Eu aqueço essa cavidade aqui, ó. Tá vendo essa cavidade aqui, ó? Essa aberturinha ali, eu aqueço bastante com o secador de cabelo. Aqueço bastante. Deixo pelo menos ali uns 30 segundos, 40 segundos, tá? Com ele no quente, bem forte. Abro essa aletinha para baixo, né? Forço aqui para baixo para abrir ela. Ela vai abrir um pouquinho porque o material vai estar quente. Logo em seguida eu vou e resfrio na água, ela vai receber um choque térmico, vai ficar com a memória aberta, tá? E vai diminuir a folga. Vocês vão conseguir utilizar algum tempo ainda essa plaquetinha aqui da máquina de vocês, tá? Dá para diversas máquinas fazer esse tipo de procedimento. Eu acho que só a Skeleton, porque ela não tem aleta, ela é um encaixe um pouco mais duro, não tem essa abertura de não tem essa aberturinha aqui embaixo, tá? A Skeleton não dá para fazer. Realmente se desgastou, tem que acabar trocando a lâmina, tá? Então fica essa dica para vocês, lubrifiquem pelo menos uma vez por semana esse trilho aqui, ó, da máquina de vocês, tá? Eu aconselho a lubrificar com graxa de silicone, tá, pessoal? Não tem graxa, só tem óleo, bota óleo, já vai servir essa fase mais vezes para realmente ele aguentar um pouco mais tempo aqui, né? Pelo menos fazer as 2 vezes por semana se for só com óleo. Eu vou estar colocando graxa de silicone, tá, pessoal? Na minha lâmina. Pego só um pouquinho aqui com a chave de fenda, tá? Vou passar no meu trilho aqui, ó. Pode passar aqui sem medo, tá? Em abundância mesmo. Passo aqui no trilho aqui, ó, certinho, nos 2 lados, né? Isso aqui vai ajudar muito, tá? A conservar aquela peça ali bem justa na máquina de vocês. E se ela não tiver folga, isso serve para quase todas as máquinas padrão alto, tá, galera? Quase todas as máquinas padrão alto tem esse trilhozinho de lâmina aqui. Aí com aquela leitinha ali vocês podem fazer o ajuste. E podem estar lubrificando também, isso aqui é uma dica de ouro, tá? Realmente tem que levar em consideração, porque, cara, a máquina de acabamento tem que ser algo muito preciso para ficar aquele zero gap bem ajustado, né? A minha, até vou dar uma recuadinha na lâmina, eu consigo usar sim, consigo mesmo, porque eu tenho a mão bem leve, na hora de fazer a marcação, eu não pressiono tanto a lâmina no cliente, eu só dou aquela encostadinha de leve e consigo trabalhar com o zero gap bem ajustado, tá? Mas eu vou dar uma recuadinha, porque vai que a gente pega alguma criança, alguma coisa assim, eu posso estar utilizando ela em qualquer tipo de cabelo, tá? Depois de lubrificar aquela cava, William, o que eu faço agora? Novamente, pego a chave de fenda, a minha eu não vou passar muito, porque já está lubrificada, eu lubrifiquei ela no sábado, tá, galera? E botem a graxa de silicone novamente nessa cava aqui, onde trabalha o eixo do motor, tá? Aqui é uma máquina com motor magnético, que ela trabalha só de lado, né? Ela gasta muito menos essa graxa de silicone, mas quando é máquina com motor rotatório, ela trabalha, querendo ou não, rotacionando dentro dessa cavidade aqui, tá, galera? Então tira a graxa com facilidade. Então, se for com motor rotatório como se fosse da minha Skeleton aqui, tá? Engraxa pelo menos uma vez por semana aí, que vai estar aguentando pelo menos a semana inteira aí de vocês, e não vai estar também desgastando essa peça aqui, e também não vai desgastar o eixo do motor, tá? Então fica essa dica aí para vocês. É sobre manutenção de lâmina também. Cara, isso serve para quase todas as máquinas de acabamento, tá? Então aqui na hora que eu for encaixar a lâmina, eu encaixo a parte de baixo primeiro, que é a parte onde tem a flexão aqui, né? Então onde a travinha vai ir para cima e encaixar, e depois eu encaixo na parte de cima. Encaixei na parte de baixo, forço, e ela vai encaixar na parte de cima posteriormente, tá? Então ficou bem encaixadinho, ficou show de bola. Agora, como é que eu faço a lubrificação? A lubrificação eu faço em 2 lugares, tá, pessoal? Isso é importante também citar para vocês.
Eu faço na parte da frente aqui nos dentinhos, né? Normalmente eu lubrifico por baixo, tá? Lubrifico por aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu tô lubrificando aqui. Depois eu lubrifico nessa parte traseira onde a lâmina tem contato também, tá? Aqui, na lâmina tem contato, eu lubrifico também para ajudar ela a deslizar. Então, lubrifiquei nos dois lados aqui. Parte da frente e parte de trás. Cava central eu lubrifico com graxa de silicone. Ah, William, não tem graxa de silicone, posso usar vaselina? Pode, galera, só que o problema da vaselina é que eu descobri depois de algum tempo, tá? Ela, depois que ela aquece muito, ela derrete e sai, vai ficar lubrificada por um tempo, mas vai sair um pouco mais rápido, porque ela derrete, ela vira um líquido e vai sair com facilidade da peça. A graxa de silicone aguenta até 215 graus, tá? Temperatura bem alta, isso a longo prazo. Ela aguenta um pico de 250 graus de aproximadamente meia hora, e depois ela começa a derreter, que é o que o fabricante passa pra gente. Então, com certeza uma durabilidade muito maior a nossa graxa de silicone, tá? Faço a montagem da máquina normal agora, tá? Vou fazer a montagem aqui, vou fazer o encaixe. Eu vou dar uma recuadinha na lâmina aqui, galera, como eu passado para você e acabar esquecendo. Vou recuar um pouquinho a lâmina, tá? Para ela não ficar tão justa ali. Eu gosto de frouxar um lado primeiro, tá? Puxar aqui para baixo, só um pouquinho, de nada. Vou deixar ela bem ajustada, né? Essa lâmina aqui para fazer raspagem ela é incrível, tá? Eu acho um pouco loucura porque ela é cara, né? Uma lâmina que vai ficar em torno de 200 reais, lâmina de diamante, né? DLC. Eu normalmente preparo o fade com uma lâmina um pouco mais barata, tá? Uma lâmina de uma 5027, de uma Kemei C24, tá? Normalmente eu não uso lâminas muito caras, não. Eu tô usando essa realmente porque eu tenho que fazer teste, eu tenho que passar um feedback legal para vocês. Eu sei que a maioria da galera chega e bota para raspar mesmo, né, galera? Porque ela tá na bancada, ela tem que ser usada, né? Mas eu normalmente não raspo com lâmina cara, não, tá? Eu trabalho assim aqui na minha barbearia. Se eu fosse trabalhar a longo prazo, é claro, né, galera? Mas como eu tô sempre testando algo, sempre testando alguma lâmina, alguma coisa aí pra vocês, eu nem raspo com máquina cara, raspo com a Jukai, né? Pra dar um feedback pra vocês aí, mas não é que eu faria no dia a dia, não, tá? Então aqui tá o zero gap que eu vou trabalhar, tá? Zero gap bem ajustado. Fiz só uma recuadinha de leve na lâmina, tá, pessoal? Ela tá bem zerada ainda, tá? Bem zerada mesmo, porque ela tem uma aberturinha de lâmina legal, então se tu deixar muito nervoso, sem querer dar uma apertadinha um pouquinho mais, na hora de fazer um acabamento de uma nuca ali, pode ser que tu dê aquele choquezinho de leve na nuca ali do cliente de vocês, tá? Por isso que eu dei uma leve recuadinha aqui na lâmina. Deixa eu dar uma limpada aqui na minha mão, só para tirar um pouco do óleo e da graxa. Vamos lá fazer a montagem agora. O encaixe aqui é perfeito, tá? Encaixe padrão UAU aqui sem qualquer dificuldade. Furação aqui, como eu passei para vocês. Uma furação muito legal, tá? Furação que dá para utilizar na UAU aí tranquilamente. Ah, eu quero botar essa lâmina na UAU detalhe, William. Dá para colocar na UAU detalhe também, tá? Ela é o mesmo padrão ali. Boto só um lado para realmente ficar firme, depois eu boto o outro. Pronto, o perigo de a lâmina ser arremessada pela pressão da mola. Lembrando que os parafusos não precisam ser arrochados, né, galera? Tem que ser firme, mas um breve apertadinho aqui já é o suficiente, tá? Então a rocha para não vir danificar o plástico interno da máquina, né? Não vir rachar as peças ali também. De todas elas, T24, Detalhe, Kemei 5027, máquinas de motor magnético também. Então tomem cuidado aí para não vir a danificar a rosca interna, né, do parafuso aqui também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixei alguns takes na prática desse vídeo aí para vocês também, tá? Dessa máquina, dessa lâmina aqui para vocês. Realmente uma lâmina que me surpreendeu muito, tá? Eu achei que era boa, mas eu não achava que seria tão top assim, tá? É uma entrada ali muito legal para o cabelo, para raspar perfeita, marcação muito boa. E com certeza, galera, vai ser uma das melhores lâminas que vocês vão achar no mercado para esse modelo de lâmina padrão UAU, né? Esse modelo de encaixe ali padrão UAU. Eu acho que não vai ter nada próximo a esse tipo de lâmina aqui, tá? Lembrando que essa lâmina da MRD é a lâmina da Smart Grain, tá, galera? É a mesma lâmina que eles utilizam, se eu não me engano, na Monster Clip também, uma lâmina muito top.
E ela, cara, ela raspa muito, marca muito e com certeza vai estourar de venda aí no mercado, tá? Que é uma lâmina realmente de excelente qualidade. Pessoal, quem gostou do vídeo, solta o likezão aí para ajudar a gente também, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal e também deixe um comentário para a gente fazer novos conteúdos e trazer novas máquinas aqui para o nosso canal, que é muito importante também, tá? O vídeo foi esse, valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!